Nas profundezas da floresta havia um chalé abandonado que era conhecido por sua história sombria. Os moradores locais evitavam aquele lugar a todo custo, dizendo que era amaldiçoado. Entre esses moradores estava Sara, uma mulher que sempre sentiu um medo profundo daquele chalé. Seus amigos, no entanto, eram céticos quanto às histórias de assombração. Eles a convenceram a acompanhá-los até o chalé em uma noite escura de outono. Sara estava nervosa, mas determinada a enfrentar seu medo. A noite chegou e o grupo caminhou pela trilha até chegar ao chalé. A luz do luar era a única coisa que iluminava o caminho. O chalé estava envolto em silêncio, sua presença sinistra pairando no ar. Sara olhou para as janelas escuras e quebradas, tremendo de apreensão. Seus amigos riram e brincaram, tentando dissipar a tensão. Eles entraram no chalé, e o rangido enferrujado da porta ecoou pelos corredores vazios. Conforme exploravam o interior, os amigos de Sara pareciam à vontade. Eles riram e fizeram piadas, mas ela não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. A atmosfera se tornava mais pesada a cada passo. Finalmente, chegaram a uma porta trancada. Sara se aproximou, sentindo um arrepio na espinha. Ela sabia que deveria evitar aquela porta, mas a curiosidade venceu o medo. Ela conseguiu abrir a porta, revelando um quarto escuro e empoeirado. No centro do quarto havia uma cama antiga e um espelho coberto por um lençol. A sala estava congelada no tempo, como se o mundo exterior tivesse se esquecido daquele lugar. Sara sentiu um arrepio quando viu uma mensagem escrita nas paredes, como se alguém tivesse tentado deixar um aviso. Enquanto exploravam o quarto, ouviram passos suaves ecoando pelos corredores. As vozes dos amigos de Sara diminuíram, e ela percebeu que todos estavam ouvindo. Sombras começaram a se mover pelas paredes e os sussurros ficaram mais altos. Sara tentou convencer seus amigos de que era hora de ir embora, mas eles pareciam hipnotizados pelos sons. Ela se aproximou da porta, mas ela se fechou com um estrondo, prendendo-os dentro do quarto. O pânico tomou conta de Sara quando ela viu o reflexo sinistro de uma figura no espelho. Era uma mulher pálida e desgrenhada, com olhos vazios que pareciam atravessar sua alma. A figura estendeu a mão em direção ao espelho, como se tentasse alcançar Sara. Ela deu um grito e se virou para seus amigos, mas eles estavam imóveis, como se estivessem em transe. A figura no espelho continuou a se mover, se aproximando cada vez mais. O medo de Sara atingiu um ponto de ruptura. Ela deu um chute na porta, que cedeu com um estalo. Sara correu para fora do quarto, seus amigos a seguindo. Eles fugiram do chalé, seus corações batendo descontroladamente. A floresta estava vazia, mas os sons estranhos ainda ecoavam em seus ouvidos. Ninguém falou sobre o que aconteceu naquela noite, mas todos sentiram o mesmo medo. Sara sabia que seu medo das florestas agora era justificado. Aquele chalé abandonado continuaria sendo um lugar assombrado. Um lembrete de que o passado pode se recusar a ser esquecido e os horrores podem habitar nas sombras mais profundas da nossa mente. E apesar da bravura, ela nunca mais olhou para um espelho da mesma maneira novamente. O vento uivava lá fora, balançando as árvores como esqueletos dançantes. Era uma noite escura e tempestuosa, perfeita para histórias de terror. Mia estava sozinha em sua casa, sua mente inquieta com a combinação da chuva forte e trovões estrondosos.
Seu marido estava viajando a negócios e ela se encontrava rodeada apenas pela escuridão e pelo som da tempestade. Ela se aconchegou no sofá, tentando ignorar a sensação de que estava sendo observada. A cada relâmpago, a sala se iluminava e sombras grotescas dançavam pelas paredes. Mia tentou se distrair assistindo a um filme, mas cada estalo do trovão a fazia pular. Finalmente, ela decidiu ir para a cama, na esperança de que o sono a afastasse das preocupações. Subiu as escadas e entrou no quarto, mas a sensação de estar sendo observada a seguia. Ela olhou para a janela e viu uma figura vaga do lado de fora, escondida entre as sombras e a chuva. O coração de Mia disparou. Ela se aproximou da janela e examinou melhor. A figura parecia estar vestida de preto, parada imóvel na chuva. Um arrepio percorreu sua espinha quando percebeu que a figura estava olhando diretamente para ela. O medo a dominou, mas Mia tentou se convencer de que estava apenas imaginando coisas. Ela se afastou da janela e se deitou na cama, tentando encontrar conforto embaixo das cobertas. No entanto, a imagem da figura misteriosa não saía de sua mente. Horas se passaram, mas o sono não a encontrou. A tempestade rugia do lado de fora, mas algo mais estava errado. Mia sentiu uma mudança no ar, como se a pressão no quarto tivesse aumentado. Ela abriu os olhos e viu que estava cercada por uma névoa densa, uma névoa que parecia se mover, como se tivesse vida própria. Uma voz sussurrou suavemente em seus ouvidos, palavras que ela não conseguia entender. Seu coração batia forte enquanto ela tentava entender o que estava acontecendo. Foi então que ela notou uma figura parada no canto do quarto, uma figura que não estava lá antes. Seus olhos se arregalaram de terror. Era a mesma figura de preto que ela tinha visto pela janela, mas agora parecia estar mais perto, mais real. Mia tentou gritar, mas sua voz estava presa em sua garganta. A figura se aproximou lentamente da cama, os olhos fixos nos dela. Uma sensação de pavor a dominou enquanto a figura estendeu uma mão pálida em sua direção. Mia fechou os olhos com força, esperando que fosse tudo um pesadelo terrível. Quando finalmente abriu os olhos, a névoa havia desaparecido e a figura tinha sumido. Mia estava de volta à realidade, tremendo de medo. Ela se levantou da cama e olhou ao redor, certificando-se de que estava sozinha. Foi então que ouviu um som vindo do banheiro. Ela se aproximou devagar, o coração batendo rápido em seu peito. A porta estava entreaberta e uma luz fraca brilhava lá dentro. Com um nó na garganta, ela empurrou a porta. O que ela viu fez seu sangue gelar. Refletido no espelho, havia uma figura de pé atrás dela, vestida de preto, com olhos vazios que pareciam penetrar sua alma. Mia se virou rapidamente, mas não havia nada lá. Ela correu para fora do banheiro, o pânico tomando conta dela. Enquanto fugia, viu a figura de preto na janela novamente, observando-a. Ela desceu as escadas às pressas e saiu para a tempestade, seu coração batendo descontroladamente. Foi quando ela se deu conta de algo que a fez parar no meio da chuva. A figura de preto na janela era sua própria reflexão, distorcida pela escuridão e pela chuva. Ela estava olhando para si mesma o tempo todo. O twist cruel da realidade a atingiu com força. O medo que a havia atormentado era seu próprio reflexo, sua mente brincando com ela na escuridão da noite tempestuosa. Tremendo e encharcada, Mia voltou para dentro de casa, sabendo que nem sempre os verdadeiros horrores estão fora, mas dentro de nós.
E assim, ela se deitou em sua cama, olhando para o teto, os sons da tempestade ecoando em seus ouvidos, incapaz de apagar a imagem assustadora que a perseguiria para sempre. David era um jogador de pôquer excepcional. Conhecido por sua habilidade em ler as expressões dos oponentes e sua capacidade de blefar sem piscar. Ele ganhava dinheiro suficiente para viver confortavelmente, mas estava sempre em busca de novos desafios. Um dia, enquanto navegava na internet, David encontrou um anúncio intrigante para um jogo de pôquer subterrâneo chamado O Jogo do Destino. As regras eram simples. Cada jogador deveria apostar sua própria vida em uma única partida de pôquer. O vencedor levaria tudo, incluindo a vida do oponente derrotado. David, sempre confiante em sua habilidade, decidiu aceitar o desafio. Ele se inscreveu para o jogo e recebeu um endereço e 1 hora para se apresentar. Quando chegou ao local, encontrou uma sala esfumaçada, iluminada apenas por velas, com um grupo de jogadores sombrios sentados ao redor de uma mesa. A partida começou e David se sentiu em casa. Ele estava ganhando, acumulando fichas e confiante de que venceria o jogo. No entanto, à medida que as cartas eram reveladas, ele notou algo estranho. Seu oponente, um homem misterioso com um sorriso enigmático, sempre parecia estar um passo à frente. Conforme a noite avançava, David começou a perder. Suas fichas estavam diminuindo rapidamente, e ele estava prestes a desistir quando seu oponente fez uma proposta surpreendente. Aposte sua própria vida. Se você ganhar, leva tudo. Se eu ganhar, você se torna meu servo. David estava relutante, mas a paixão pelo jogo e sua própria arrogância o levaram a aceitar a aposta. As cartas foram distribuídas e o jogo começou. David se esforçou ao máximo, mas seu oponente era implacável. Quando a última carta foi revelada, ele tinha a mão vencedora. David estava arrasado. Ele tinha perdido tudo, incluindo sua própria vida. Seu oponente se levantou da mesa e sorriu triunfante, antes de revelar seu verdadeiro rosto. Era um homem idêntico a David, seu reflexo no espelho. David percebeu que o jogo nunca foi sobre cartas ou habilidades de pôquer. Ele havia apostado sua própria alma e agora estava condenado a servir como o reflexo de seu oponente, preso em um mundo distorcido e sombrio. A lição amarga que ele aprendeu naquela noite foi que, às vezes, o verdadeiro desafio não é vencer o jogo, mas entender as regras que governam o destino. E agora, ele estava eternamente vinculado ao seu reflexo maligno, jogando um jogo macabro pelo resto da eternidade.